Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém, Senhor. Obrigado por estar na tua casa, porque o Senhor nos dá, meu Deus, o fôlego de vida. A cada dia, a cada novo dia, nós temos um novo fôlego, uma nova esperança, uma nova oportunidade. E eu oro, meu Deus, agora para que, desde esse início de dia, que a nossa esperança ela esteja totalmente no Senhor. Se alguém tem a esperança presa a alguma situação, a alguma notícia, a algum resultado, a alguma pessoa, a algum lugar onde há, meu Deus, prisões, cadeias, onde há rumores, meu Deus, de situações tendenciosas, nocivas, perigosas, amedrontadoras. Eu peço, Senhor, que a fé no Senhor venha dissipar tudo isso. Porque é como nós vemos acontecer com Pedro. Em meio àquela bagunça, aquela confusão toda, que todos estavam vivendo juntos. Aquele som que ele ouviu, de tem de bom ânimo, sou eu, coragem, ele ouviu e ele suspeitou. É do Senhor Jesus essa voz. E então ele se agarrou à tua voz e disse, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até o Senhor por cima das águas. E o Senhor disse, venha. Ele se agarrou completamente àquilo. E só por ter ouvido o Senhor falar e crido que era o Senhor mesmo, ele saiu do barco. Ele viveu o sobrenatural. Ele andou por um tempo sobre as águas, mas quando ele parou de se focar, de se agarrar ao Senhor, ele passou a viver o resultado que todo mundo, que qualquer um viveria, e passou a afundar naquelas águas. Eu peço, meu Deus, que cada um seja capaz de ouvir a tua voz, já que veio à tua casa, já que dá ao Senhor, meu Deus, essa condição de parar, de escutar, meu Deus, a palavra do Senhor, que receba e que fique com o venha do Senhor, para também, meu Deus, deixar de viver apenas coisas visíveis, tangíveis e viver o sobrenatural. Esteja conosco, eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte deste culto ao Senhor. Eu consagro esse templo, eu consagro esse culto, eu consagro, meu Deus, esse dia ao Senhor e eu peço que a tua unção seja derramada, que ela nos atinja e que ela nos leve, meu Deus, a vivermos mudanças como temos crido e buscado do Senhor. Que o Senhor esteja conosco e que nos abençoe grandemente, é o que eu creio. E assim, meu Deus, eu peço que o Senhor venha fazer por meio desse culto, por meio da unção que o Senhor derrama nesse culto, que eu a receba, eu declaro que o teu povo a receba e viva, meu Pai, desta forma, que viva de acordo com o que já alcançou do Senhor. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor conduza a palavra, o louvor, que o Senhor receba e responda às nossas orações, que nos atenda e que hoje mesmo ainda vejamos amonitas, moabitas e meunitas caindo por terra, meu Pai, vitórias na nossa vida. É o que eu peço e eu entrego nas tuas mãos, crendo, meu Deus, que eu diminua aqui, mas que o Senhor cresça, que tanto o falar como testificar no coração de cada um parta do Senhor, meu Deus, e faça a diferença na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Deus, estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024.
A unção de Josué está sobre mim. Eu creio nisso, para a glória do Senhor. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos voltar numa palavra que, apesar de, às vezes, tem palavras que falam muito de um assunto, né? E aquele assunto, às vezes, que é um título, que é uma maneira, é uma vertente de Deus atuar, mas, na verdade, o que ele está gerando é uma mudança de mentalidade. E ontem à noite, o assunto que nós ouvimos sobre aquela dilatação da mentalidade, primeiro do Salomão, né, que ele teve uma experiência, e uma experiência que nós vemos que a base do que ele viveu foi aquela sede, aquela fome que ele tinha em ouvir Deus. Ou seja, eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Eu quero conseguir ouvir quando o Senhor falar comigo. Porque, como disse Jó, a verdade é que Deus sempre fala. Deus sempre fala, Deus está falando. É como a bispa falou ontem ainda, né, da questão de 3 vezes por ano nós temos os propósitos, que é um movimento coletivo onde nós abrimos, por exemplo, algumas coisas para todo mundo. Né? Aquilo que é feito praticamente sempre, né? Em alguns trabalhos a gente faz sempre, ou internamente, ou com obreiros, e nessas 3 épocas do ano a gente acaba abrindo, né? E de certa maneira, empurrando, né? Cobrando, estendendo isso para a igreja também fazer, estar e viver. Então, isso, a quantidade de pessoas que diz, olha, eu tive tal experiência, olha, eu recebi vitórias nisso, olha, mudou a minha percepção de tal área, de tal situação, eu passei, né, a viver de tal forma. Por quê? Porque houve também da parte da pessoa, né, o movimento de buscar mais a Deus, de se encher mais de Deus. Diferente do que algumas fazem, né, a vida, o ano todo, que é aquela coisa, eu vou à igreja como que para cumprir uma obrigação. Eu tenho aquele dia da semana, que é o domingo, na vida de alguns, na vida de outros é um dia da semana específico. Eu vou ouvir a palavra, eu vou buscar Deus. Num propósito, a pessoa ela acaba ouvindo mais, buscando mais. Ela determina algumas coisas ali com ela, né, no coração dela, eu vou estar na igreja todo dia, eu vou estar na igreja tais dias, né, eu vou acompanhar, e os outros dias eu vou ali estar na transmissão, e ela acaba gerando mais. Ela gera mais tempo com Deus, e aquilo traz resultados para a vida dela. Aquilo muda, né? A primeira coisa que muda é a percepção dela, e vai mudando áreas da vida dela, começando pela espiritual, mas não se limitando a essa área. Vai trazendo, né? Vai fazendo a diferença. Então, quando a gente lê do Abraão, aqui no Gênesis 22, 14, Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá, por isso até hoje se diz, no monte do Senhor
se proverá. Quem mudou quem? Foi o monte que impactou Abraão? Ou foi Abraão que impactou o monte? Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Quem não sabe do que eu estou falando, eu já sei sua idade, tá? Pessoal que sabe também, eu sei a sua idade. Quem que impactou quem, gente? Essa aqui não dá para dizer que eu estou fazendo pergunta infundada. Foi o monte que impactou Abraão? Mas Abraão mudou a história, o nome, mudou aquele monte. Você vai pensar, você quer uma coisa, a Bíblia, a palavra de Deus, os grandes, você vai ver o Abraão, você vai ver o Jacó, você vai ver o Davi, o Salomão citando, você vai ver alguns dos profetas, eles citam os montes como coisas imutáveis, inabaláveis, coisas permanentes, coisas assim, ó, eu penso uma coisa que não vai mudar, que não vai sair do lugar. Um monte. É duro, é grande, é alto. Abraão mudou um monte. Por quê? Porque o Abraão estava aberto para essa dilatação da mente dele. A mesma coisa que nós ouvimos ontem daqueles 12 homens. Quem era o homem mais rico que tinha Israel na época do Salomão? O mais rico de Israel, quem era? Salomão. Era, não é verdade? Como que um menos rico sustenta o mais rico? Fala a verdade, isso é lógico? É lógico? Não. Mas esse é o poder que tem quando uma pessoa, ela se entrega, ela coloca a vida dela para ser conduzida por alguém que tem esse poder. Um poder gerador. E esse poder gerador, ele vem de Deus. E ele passa, às vezes, por uma palavra, ele passa por um culto, ele passa por pessoas até chegar em nós, nos tocar, nos impactar e esse impacto não ter mais fim. Olha o Abraão. Deus pede ao Abraão, um homem que esperou 100 anos para ter o filho. E o Abraão crê de tal maneira que Deus lhe manteria a promessa dele continuar tendo um filho, que a Bíblia diz que ele creu no que ele nunca tinha visto, ouvido, no que ele nunca tinha assim, nem imaginado antes. O que vai acontecer depois? Eu acredito que vai acontecer o que Deus falou. Que eu vou continuar com o meu filho. Então eu vou entregar o meu filho para Deus. Mas como isso vai acontecer? Ele não se prendeu. Sabe, mas como Deus vai fazer? Mas como Deus vai me dar outro filho? Mas por meio de quem? Não importa, eu creio em Deus. Então, o Deus que proveu para o Abraão um filho, levou o Abraão a crer que ele podia prover para Deus o seu filho. Ah, mas e o sacrifício que Deus está pedindo? O Senhor proverá. Tanto que ele diz, no monte do Senhor se proverá, e até hoje esse é o nome daquele monte, será eternamente, que é o Monte Moriá, que significa exatamente isso. No monte do Senhor se proverá. Então, isso é uma coisa que Deus traz para nós, primeiro para que esse fundamento que alguns ainda não têm. E alguns não têm por alguns motivos. Alguns não têm porque ainda não tinham ouvido, que é o mais óbvio, não tinham entendido esse princípio, esse fundamento, e outros porque, apesar de já terem ouvido isso, ainda estavam
usando fontes, como a bispa disse, talvez pega um exemplo, pega uma situação, né? E a pior referência. Às vezes a gente teve em casa referências que estragaram, por um lado, o nosso destino. E que fez com que a gente perdesse muito tempo na vida por, sabe, às vezes você pega, eu, por exemplo, quando qualquer pessoa falava de dinheiro para mim e igreja, me vinha na cabeça uma fase da minha vida, porque eu tomei uma situação como referência. Qual era a referência que eu tinha? Eu era adolescente ainda, na época que eu comecei a entender algumas coisas, né? Entender assim, se eu ouvir uma palavra, e assim, eu já contei essa história algumas vezes, na casa da minha mãe, né? Dois problemas minha mãe tinha, assim, que eram as pessoas que conversavam com a minha mãe 5 minutos, elas conseguiam ler na testa dela assim, ó, eu tenho um problema sério com o meu marido. E a outra questão, eu tenho um problema sério com o dinheiro. Então, né, ela teve a infelicidade, né, assim, o desgosto de encontrar algumas daquelas irmãs, sabe aquelas irmãs que a situação delas é pior, eram piores, né? Eu, adolescente, assim, algumas vezes, alguns círculos de oração detectei rápido, né? Que ali 90% a situação era pior que a da minha mãe. Isso pesa alguma coisa? Depende, né? Até um ponto, não. Fé não tem a ver com a situação, o resultado da pessoa. Mas, assim, sempre tinha alguma revelação, alguma coisa, né? Olha, o Senhor diz, e cada hora era uma coisa nova, né? De teu marido vai ser isso, que vai chegar num carro, vai chegar num camelo, vai tal, e não sei o quê. E sempre tinha uma condição, né? uma condicional ali. E a condicional era fazer alguma coisa, era dar alguma coisa. Né? Assim, as pessoas que falavam, que traziam aqueles recados, elas levavam alguma coisa depois com elas. Elas traziam um recado de Deus, é como se Deus cobrasse por esses recados. Ó, Deus falou isso aqui, Deus tem isso aqui, né? E você imagina, a pessoa ela fica, né? Ela fica feliz, ela fica naquela emoção, meu Deus do céu, olha que maravilha, agora Deus vai me abençoar tanto que o que eu tenho, eu posso até dar. Então, ninguém contou para mim a história de uma pessoa esvaziar a casa e o pouco que tinha, inclusive com os móveis que tinha, cada vez que participava de um trabalho desse, era um móvel a menos em casa. Imagina você chegar da escola assim e, opa, ali ficava a minha cama, ali ficava o meu colchão. E não era aquela coisa, não. Não era aquela coisa, nossa, tinha muito sobrando, tal, né? Eu lembro que nessa época ainda eu e meu irmão dividiam um quarto, como se diz, né? Você não é melhor que eu, era uma beliche, os dois perdeu a cama, né? Então, já era, já foi. E aí, quando você ia perguntar, né? Quase que com medo, meu Deus do céu, né? Não foi a traça que levou isso aqui num dia. Então, o que aconteceu? Ó, eu escutava essa expressão aqui, ó. Fique em paz, meu filho. O Senhor proverá. E passava a semana, um mês, às vezes virava o ano, e o Senhor, que pena, não proveu. Por quê? Porque não foi a mentalidade que mudou. Não foi aquela pessoa que entendeu, que viu de Deus. Então, imagina uma pessoa que logo no comecinho, os primeiros contatos que eu tive com a fé, foram contatos bem traumáticos. Foram, assim, contatos. Então, toda vez, para mim, né, estou te contando a experiência para você entender o que acontece com algumas pessoas. Para mim, quando se falava de assuntos
de Deus e de dinheiro, eu me sentia, alguém de novo está querendo me tirar. Opa, já me tiraram lá atrás minha cama, meu colchão, roupa minha, calçado meu, coisas que eu tinha de valor, relógio, tal, né? Porque às vezes não era suficiente suprir as irmãs, tinha que suprir também os filhos das irmãs, né? Que a irmã, nossa, né? Se o senhor tocar seu coração, né? Tal coisa para o meu filho, não. É porque, sabe, tem coisa que, enfim. Mas cada um teve suas experiências. Tem gente que foi com dinheiro, né? Que conheceu alguém, teve um familiar, que a pessoa foi e pegou e dilapidou o patrimônio da família dentro de uma igreja, né? Tem gente que perde a casa da família numa mesa de jogo. Tem ou não tem? Tem gente que vai lá e perde. Não ganha, não, porque não tem a ver só com o ato de dar e de doar. Tem gente que perde na igreja, porque não tinha fundamento, não tinha base. Ah, é a palavra. Não, não era a palavra, era a emoção. Era aquela ideia de uma barganha, uma permuta instantânea. Eu dou isso em troca de tudo aquilo. E assim nunca funciona. Pode ver, não funciona. Não funcionou na minha família e não funciona quando qualquer pessoa age com essa ideia. Eu estou permutando algo com Deus, que se eu der isso, Ele vai fazer tal coisa na minha vida. Então, por muito tempo, eu tive uma dificuldade falando de dinheiro, falando de financeiro, porque sempre me vinha essa ideia, não é assim, né? Essas coisas não se comunicam, né? Dinheiro e Deus, para mim, são coisas que não funcionam, porque eu tinha uma ferida aberta. Existia em mim ali uma ferida aberta, né, de algo como tanta gente tem. Tem gente que você toca num assunto da vida da pessoa, às vezes você vê que a pessoa muda até o semblante, e se você não tiver discernimento, você pode achar que a pessoa tem alguma coisa contra você, está ficando chateada com você, está ficando triste com você, e não é você, mas é aquilo que está acontecendo dentro dela que está puxando uma situação. Até que essa palavra foi a palavra que mudou a minha concepção e mudou a minha vida nessa área. Quando eu entendi, né? E aqui algumas coisas, se você para e olha, você vai ver que sempre foram os menores que, por Deus, fizeram para os maiores. Porque essa é a maneira de Deus dilatar a capacidade, a mentalidade, a proporcionalidade da pessoa. E isso só acontece de uma forma, pela fé. Às vezes a gente racionaliza. Não, mas eu não posso, eu não consigo, vai me faltar, eu vou perder, porque esse pensamento você está tentando manter um controle. Manter tudo sobre uma ótica, eu tenho que estar vendo até onde eu vejo, até onde eu consigo calcular, até onde eu sei que dá. É o testemunho que a gente recebeu esses dias, que foi trazido aqui no altar, daquele rapaz lá dos Estados Unidos. E veja, não é na área do dinheiro, isso é em tudo na vida. O Abraão não deu dinheiro para Deus. Deu? Foi dinheiro que ele deu? Deus falou, dá seu dinheiro para mim? Não seria mais fácil, inclusive, se Deus tivesse falado para ele? Pega todos os seus rebanhos aí. Todos. Pega o que você tiver de ovelha, de gado, de cavalo, de boi, de bode, e me ofereça lá no monte. Não seria até mais fácil para o Abraão do que oferecer o único filho que ele tinha? Sim ou não? Mas veja, Deus pega em pontos de cada um, que são os pontos que ele quer que seja dilatado. Todo mundo sabe o que é dilatar aqui? Hã? O que é dilatar? Hã? É abrir, é expandir, né? Aumentar o campo. Então, hoje, em nome de Jesus, seguindo, né, o que a gente começou a viver ontem,
estamos sendo dilatados. Sua visão espiritual, sua capacidade espiritual de sacrifício, em todas as áreas. Porque cada um, se a gente pegar na Bíblia, a gente vai ver a pessoa sendo dilatada. E essa dilatação, ela é poderosa, porque isso mudou vidas. Isso se tornou na vida de algumas pessoas o antes e depois, quer dizer, foi aquele risco que elas fizeram, foi aquele marco que elas fizeram na vida, que até lá elas eram uma pessoa, depois de lá elas se tornaram outra pessoa. Inclusive o Abraão ouviu de Deus. Depois desta atitude, agora eu sei que você me teme. Foi ali que ele ouviu. Antes, ele andava com Deus. Ele seguia caminhos. Ele mudava de um lugar para o outro, mas foi ali naquele momento que ele ouviu de Deus. Não foi por acaso que também, quando o próprio Salomão foi, e ele deu aquela oferta pedindo que ele queria ter um coração que ouvisse, o Senhor aparece para ele. Tem coisa que Deus vê que mudou algo, Deus vê que a pessoa ali, ela soltou, ela deixou aquela natureza antiga, ela deixou aquele jeito de ser, ela se desprendeu daquilo ou daquele ou daquela que antes para ela era uma referência muito forte. Então, no meu caso, a referência era essa. Até que essa palavra entrou. Não foi a primeira vez que eu vi. Não foi a segunda, eu nem sei qual vez que foi. Mas quando eu entendi que coisa, na verdade Deus não está interessado. Mas Deus usa os pontos da vida da gente. E eu era uma pessoa avarenta. A minha questão era a avareza, aquela, tanto até pela dificuldade que por muito tempo foi de você ter alguma coisa, de você conseguir alguma coisa. Então o que tinha era muita aquela coisa, meu Deus do céu, não posso soltar fácil, não pode, né? Não pode deixar ir, porque eu não sei se volta. Que era ainda aquela tentativa falha, aquela tentativa humana, né? De ter o controle, de manter o controle sobre as coisas. Estou falando da área da minha vida, dinheiro, né? Avareza. Mas isso aqui não é dinheiro só, porque tem gente, por exemplo, no caso do Abraão não era dinheiro. O que seria aqui, o que ele seria muito apegado pelo que Deus pediu para ele, gente? O Isaac. Então esse é um ponto, por exemplo, para alguns aqui entenderem. Se eu sou muito apegado a alguém, e esse alguém me move, me toca, me prende, me segura, é o ponto que Deus tem tocado. Tem gente que quando tiver a fé para soltar o familiar, soltar no sentido que a palavra vier. Se soltar for cobrar como você nunca cobrou, cobrar, ó, eu quero isso aqui agora, não vou aceitar mais isso, aqui dentro é assim que funciona. Quantos pais aqui, quantas mães, que na ideia de não perder o filho, né, tem ouvido palavras, mas não, mas é agora que o meu filho, agora que a minha filha está cedendo um pouquinho, se eu for firme, eu perco. Não, se você for de Deus, você perde e Deus ganha. E é assim que tem que ser, Deus ganhar. Porque enquanto a gente tem o controle, esse controle que a gente tem sobre uma pessoa, o controle que a gente tem sobre o dinheiro, o controle que a gente tem sobre qualquer área da vida da gente, não é bênção. Você está entendendo? Aqui eu vejo, por exemplo, as mulheres, os maridos, que tinham uma luta no casamento, quando tiver essa fé, eu vou entregar para Deus mesmo, eu não vou fazer mais aquelas coisas que eu fazia, as coisas nas quais eu cedia, que era só para agradar a pessoa, num sentido de controle, de manipulação mesmo. Não, eu vou fazer isso aqui porque ainda eu mantenho, não, isso aqui eu consigo ainda, né, ter controle disso, isso aqui eu aceito, não é aceitável, não é para ser, né, o meu princípio, minha vida, mas se eu nem isso
isso, se eu não permitir, se eu não aceitar, se eu não estiver junto, aí eu vou perder tudo. Grande engano. Ah, se eu guardar aqui agora isso aqui, eu protejo. Esse é o engano. Então, é com pessoa. Vamos perguntar. Será que se o Abraão tivesse escondido o filho dele, ele teria ficado com o filho? Não, Senhor, o meu único filho não. Eu tenho ovelhas, bois, eu tenho cavalos, eu tenho tudo, mas o meu filho não, eu vou guardar, eu vou proteger ele, eu vou colocar ele aqui debaixo da cama, debaixo da mesa, ou tentar fazer como Jonas. Eu vou colocar num navio para ir. Na época eu não sei se tinha navio, mas vamos colocar no navio agora e ir para outro lugar. Vamos ver se eu escondo de Deus. Será que o Isaac teria ficado vivo? A gente não sabe, mas muitas coisas indicam que não. É ou não é verdade? Quando foi que ele garantiu Isaac na vida dele? Quando foi? Quando ele entregou. Então aí a gente vai para o Salomão. Quando Salomão fez 1000 holocaustos, ele era uma pessoa, ele tinha uma condição. Depois disso, a gente vê que um pouquinho só para frente, já foram 22 mil. Só de animais de grande porte, algo como um boi. 120 mil animais de médio porte, algo como uma ovelha, um carneiro. Quer dizer, aqueles 1000 que era muita coisa antes, se tornaram comuns. Mas por que se tornou comum? Porque quando não era comum para ele, ele teve que romper, ele teve que dilatar, ele o fez. Nós vemos várias histórias na Bíblia e hoje, das pessoas que entregaram alguém, que entregaram uma área da vida delas, que entregaram situações, desde o emprego, aquela pessoa que Deus colocou algo com ela, olha, você está bem, você está nisso aqui, mas eu tenho algo com você, você vai entregar, você vai crer, você vai confiar, você vai depender de mim. A pessoa dependeu e Deus fez a pessoa ficar num nível que aquele que ela estava antes, que ela considerava o melhor do mundo da vida dela, se tornou algo pequeno, que agora ela podia proporcionar isso a pessoas. Conhecimento, sabedoria, o nível profissional, o nível financeiro. Olha o que o Salomão foi capaz de proporcionar a 12 homens comuns. Eles não está mencionando que eles eram ricos, mas foi igual Elias com Eliseu. O Salomão lançou neles o Espírito. E eles, o que eles fizeram? O que eles fizeram, gente? Eles pegaram o Espírito. Eu recebo, Salomão. Você acha que esses homens, quando a gente vai naquelas quantidades lá, eu vou até ler de novo isso aqui, porque isso aqui ou a pessoa fica perturbada na hora que ela ouve, incomodada, se ela tiver crenças como eu tinha, ou ela vai desbloqueando também. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum. 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto e 100 ovelhas e bodes, bem como cervos, gazelas, corças e aves escolhidas. Pensa bem, algum deles já tinha comido isso aqui? Você acha que algum deles, para si, eles tinham feito isso? Sim ou não? Não. Quem consegue consumir isso aqui? Então, olha o nível que Deus leva uma pessoa a produzir. Aqueles homens, eles receberam um desafio. Salomão, que era o soberano de Israel na época e o homem mais sábio, como muitas vezes você é tocado num culto, a tomar uma decisão com a tua família, como muitas vezes você é tocado num trabalho, a mudar de direção, mudar sua posição em algo, soltar algo, assumir algo, pegar, assumir um compromisso da obra, se tornar uma coluna, dar um passo profissional que não faz sentido a princípio. O Salomão foi, fulano, você vai ser um
governador distrital. Eu? Sim, você vai. Meu consumo, meu compromisso, que agora vai ser o teu, é esse. Se você para, logicamente, nenhum deles, aquilo não era praticável para ninguém ali. Aquilo era o consumo de uma pessoa que tinha evento, assim, diário. Não é a vida de alguém. É muita coisa. Mas aqueles que pegaram, que assumiram, deram conta. Porque muitas vezes você não tem mais, não produz mais, não vive mais, porque às vezes que chegou até você um chamado, um propósito, você não se abriu para Deus. Você não permitiu que a sua mente, sua mentalidade dilatasse. Espera aí, se Deus está me pedindo isso, por que Ele pediu para mim? Porque eu posso entregar. Deus não nos pede nada que nós não possamos entregar. Deus só pediu o filho do Abraão, porque agora o Abraão tinha um filho. Deus, quando deu a direção para o Salomão falar com homens comuns, você vai ser governador distrital, eles só precisaram aceitar e se colocar dentro daquele propósito. Agora, você acha que o homem, cada um desses 12 homens que conseguiram corresponder, você acha que a vida deles não mudou de patamar? Você acha que eles ficaram endividados? Ou você acha que eles tiveram para eles e para a obra, para o palácio, para a casa do Salomão? Foi para eles e para a casa do Salomão. Porque era um processo cíclico. Não era assim, ó, eu faço um mês, depois nunca mais eu faço. Eu tenho o meu mês. Quer dizer, então Deus me deu condições para eu fazer e eu continuar fazendo. E Deus abriu, podia ter sido só um. Deus podia ter usado um. Só um, não, vai ficar só um. Eu vou abençoar só um. Eu vou colocar só um. Mas Ele abriu. Como de tempo em tempo, com uma palavra, com um toque, com uma leitura que a gente faz, Deus também nos puxa. Seja na área familiar, seja na área financeira, seja numa crença, numa referência de algo que a gente tinha por alguém, por um mau exemplo, por algo mal sucedido, por algo mal conduzido, que Deus está dizendo, eu quero mudar a tua referência nisso. Quantas pessoas que chegaram na igreja e que tinham a pior referência com relação à parte financeira, como eu. E que o Senhor veio e falou, não, você está enganado, você foi enganado, e você pegou, você aceitou o engano, porque a palavra sempre esteve à minha disposição. Eu não precisava ter ficado com aquele exemplo que eu vivi, eu podia ter ido à Bíblia e, peraí, mas é isso mesmo? O que está escrito? Examinai as Escrituras para que ninguém os engane. Que aquele exemplo que a bispa sempre dá, não é porque você teve uma má referência numa área, que aquela área toda na sua vida está corrompida. Não é porque toda hora tem alguém falando que tem médico que é açougueiro, que é mercenário, que se você precisar de um médico, você não vai procurar um. É ou não é verdade? Ou você não vai procurar mais? Se tiver uma dor, precisar recorrer, você vai onde? Hã? Mas a gente está ouvindo toda hora, né? Que tem gente que comprou diploma, que era falso, que não sabia a dosagem do remédio, que foi fazer uma cirurgia, né, enganado, trocou, mexeu no órgão errado da pessoa. E olha que hoje a pessoa vai fazer uma cirurgia, já tem um computador ali dizendo, né, ó, você vai fazer aqui, é tantos milímetros para o lado de lá, é tantos para o lado de cá, tem isso. Às vezes tem uma câmera ali apoiando, tem uma pessoa ali falando para a outra até onde ela vai, o que ela não vai fazer. E erros acontecem. Hoje acontece mais erros do que antes, que as pessoas não tinham tantas informações assim, tantas pessoas ali assessorando. Mas não é por isso, não é porque tem alguém fazendo errado, que agora aquela área da minha vida eu paro.
Ah, tem mecânico que é malandro. Chega lá, é uma porca, ele fala para você que foi o teu sistema de admissão inteiro que está corrompido. Mas não é por isso que, se eu precisar, eu não vou prestar, eu não vou usar os serviços de um. Né? Ah, tem gente que vai lá e pede picanha no açougue e recebe colchão duro. Ah, e ele vai cortar ali aquele jeito mais compridinho, você vai, se você não conhece carne, você pode levar, depois só reclamar, nossa, está dura, né? Essa aqui está dura, né? Não parece que está daquele jeito. Ah, mas não é por isso que você vai deixar de usar o serviço daquele tipo de profissional. Só que às vezes no espiritual, a gente mantém algumas crenças. É igual a história de ler a Bíblia. Você já reparou que você vai ler a Bíblia, dependendo do nível que você está ainda, o nível de hábito que você já tem em ler a Bíblia, o interesse, a fome que você tem, muita gente, quando vai ler a Bíblia, o que acontece? Dá sono. Mas se no mesmo tempo que você estiver assim já cochilando diante da Bíblia, assim, ó, sentou, né? Sentou, está ali na mesa, na escrivaninha, né? Na cama é fatal, aí vai para outro lugar, não faz isso não, né? Você está ali, você pode, faz o teste, você pode estar assim já, né? Ó, com a Bíblia, ó, meu Deus, estou tentando ler um capítulo aqui, faz 1 hora, não vai, está aqui. Se você que tem, né? Que graças a Deus cada dia tem menos gente tendo. Mas você pegar da mesma maneira, você fazer assim, ó, pegar o celular e abrir uma rede social, o sono, o que acontece? Era sono? O que era então? O que era, gente? Hã? O que era? O que você acha que era? Era uma oposição para que naquela área você não avance. Espera aí, eu não quero que essa pessoa avance deste ponto espiritualmente. Então você deve saber. Se não sabia, então agora você vai saber. Que na vida a gente tem, a Bíblia, o Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições. Quem tem aflições no mundo? O justo ou o ímpio? Os dois. Perfeito. Mas oposição é quem busca Deus. Então, você vai ter dificuldade para trabalhar, você vai ter dificuldade para fazer compra, você vai ter dificuldade quando um preço aumenta, isso não é agradável, isso incomoda, isso é ruim, né? Isso dá uma impressão de perda de poder, você vai ter dificuldade em relacionamentos de qualquer tipo, profissional, comercial, sentimental, de amizade, normal isso. Mas tudo que tiver propósito espiritual, além dessa dificuldade que o ímpio tem, que o justo tem, como a chuva que cai na cabeça dos dois, a chuva cai na terra do justo e do ímpio, para o justo, quer dizer, a pessoa que está na direção de Deus, existe oposição espiritual. Então, tudo aquilo que vier de Deus para a sua vida, você vai ver que vai ter uma oposição espiritual, que é igual ler a Bíblia. Você pega um livro, como tem gente que lê livro de qualquer assunto, ficção, romance, ou livros de histórias aí, né? Aquelas histórias até sujas, imorais. Tem gente que ficava, às vezes, à noite, os tais dos esbagaçadores de livros. A pessoa pega a Bíblia para ler, a Bíblia. O leitor, não estou falando a pessoa que não tem o hábito da leitura, o próprio leitor que ficava horas lendo ali, ó, de dia, de noite, num carro, no ônibus, no avião, a pessoa pega a Bíblia, ela é tentada àquela baixa energia, porque tem oposição espiritual. Inclusive, você quer ver uma pessoa, um ateu, acreditar em Deus, pede para ele começar a ler a Bíblia. Principalmente se ele for um bom leitor. A hora que ele tiver som, você pode ver assim, você está vendo como Deus existe? Você vai falar, por quê? Você está vendo? Ó, qualquer coisa que você lê, você não tem esse tipo de reação. Por que com a Bíblia assim? Porque há um mundo espiritual que se opõe. Então, seja qual for a sua área, aquilo que você está ouvindo, porque a base de tudo isso é o sacrifício para Deus.
Tem gente que Deus está trabalhando para que você solte, entregue uma área para Deus que você nunca entregou. Que você confie nele, que você rompa com aqueles limites que você estabeleceu aqui e estabeleceu errado. Quais são os limites que a gente estabeleceu errado? Aqueles que vieram por crenças de traumas que a gente sofreu. Isso que eu vivi, por exemplo, foi um trauma que eu tive. Foram coisas que a percepção que eu tinha estão querendo me tirar, estão querendo tirar de mim, me tiraram. Então, aqueles assuntos, todas as vezes que eu os recebia, aquelas palavras-chave, sabe, que eu ouvia, Deus, dinheiro, oferta, dá isso, aquilo voltava para mim aquela cena, inclusive uma cena, né, que não apaga da minha cabeça. Essa cena deu, o dia que eu cheguei, eu lembro ainda que eu cheguei, na época a gente não usava nem caderno mais, aqueles fichários, né, que você ia colocando folha dentro assim, eu já chegava, jogava na cama assim, ó. Eu lembro do movimento de eu chegar assim, né, e a minha era de cima ainda, eu cheguei e fiz assim, ó. Meu Deus. Eu não tinha onde colocar o fichário. Sabe o que é? Eu sou uma pessoa que eu funciono muito assim. Eu tenho aquele lugar que eu ponho a coisa que eu sei que está ali, minha cabeça já tem uma memória na pedra. Pode não parecer organizado, mas é como a minha cabeça funciona. Então, aquilo já estava ali e... Opa, poxa vida. Onde que eu vou colocar agora isso aqui? Onde foi? O que aconteceu? Já ali, já fechou a conta. Eu já sabia. Então, já tinha ido outras coisas, então aquilo ficou marcado. Tem gente que quando você fala para a pessoa, por exemplo, tem gente que você vê, quando você fala, você precisa vir mais à igreja, tem gente que pensa, minha mãe, ela deixou a gente para ir na igreja. Meu pai, ele deixava a gente sozinho, porque ele era obreiro, e ele não tinha tempo para mim. Então, quem tirou meu pai de mim? Deus. Quantos traumas desse jeito? O casamento dos meus pais não funcionaram porque um era da igreja e o outro estava fora. Então aí você ouve, vai ter tal trabalho, vai ter um culto, vai ter uma oração, vai ter uma unção, uma pessoa, isso vai separar um casamento, isso vai desunir. Como a questão da oferta. Quantas pessoas que ouviram, aí de repente ouviram na família que tal pessoa, participavam de conversas, ouviam histórias, ou aquelas que viveram, como eu. Só que Deus vem, e quando Deus toca uma área que a gente tem um limite estabelecido por um trauma, por uma crença, e Deus fala assim para você, eu quero que agora você faça isso. O que Ele está fazendo? Ele está me libertando, Ele está me ajudando a dilatar e a expandir aquilo de forma que aquela vida que eu estabeleci de forma errada seja ressignificada agora por valores de Deus. Então não é o dinheiro, mas o dinheiro é um assunto que ele é mais factível de você falar e as pessoas conseguirem entender. Teve os governadores distritais. Se esses homens não tivessem se comprometido naquilo, eles não teriam tido aquela vida. Você consegue entender isso? Eles eram menores do que o compromisso que eles assumiram. Mas eles se tornaram maiores do que o compromisso. Por que eles se tornaram maiores, gente? Porque eles assumiram. Então, quantas pessoas que Deus, já na palavra, num culto, ou às vezes você mesmo, você estava ali orando naquele dia que, Senhor, eu quero crescer, Senhor, essa área da minha vida, o meu financeiro, minha família, meu Deus, meu profissional, e Deus te colocou algo. Faz isso. Mas Senhor, eu como? Não, Senhor, esse aqui é o pouco que eu vivo, é o pouco que eu tenho com essa pessoa. Senhor, esse aqui é o dinheiro que nem dá para isso. E o Senhor assim, creia. Faça. Se eu estou chamando, eu vou te sustentar. Se eu estou falando, eu sei como vai terminar. É o Abraão com Isaac. É o Salomão que num tempo 1000 era muito, daqui a pouco ele estava fazendo 22 mil.
Eram os governadores distritais, que nenhum era daquele tamanho, mas se tornaram maior do que eles proporcionavam para o Salomão, tanto que era cíclico. Não foi um ano, aí eu faço, ufa, meu Deus do céu, fiz, acabou, ainda bem, não aguento mais. Não, todo mês desse ano tem a minha vez de novo. E como que eu consigo? Porque eu criei, porque eu me coloquei do tamanho que Deus disse que eu posso ser, para fazer o que Deus me chamou para fazer, e Deus, se Ele me chama para algo, se Ele coloca algo na minha vida, se Ele está colocando algo no meu coração, se Ele coloca algo nas minhas mãos, é porque eu posso fazer. Diga, eu posso fazer. Então, quando ontem nós ouvimos, você tem que colocar Jirê no seu nome. Quantas pessoas estão sendo chamadas? Você tem que colocar, algumas pessoas têm que colocar no nome um pai. Como Deus colocou o nome de pai de multidões para o Abraão. Não foi esse o nome que ele colocou? Quantos filhos o Abraão tinha quando Deus passou a chamar de pai de multidões? Nem um. Mas ele creu. Deus está me chamando para ser pai de multidões. Eu não tenho nenhum filho. Tem um propósito nisso? Tem. Eu estou dentro do propósito. Para qual propósito Deus está te chamando nesse fim de ano? Para quebrar qual crença baseada em qual trauma da sua vida? Tem gente que tem sido chamada para se tornar uma cuidadora, uma amante de pessoas que não tiveram amor, e gente que não recebeu amor de pessoas. Gente que tem sido chamado, faz, haja, cuida. Rompa com isso. E sabe, a pessoa ainda, a referência. Não, mas eu não tive, não recebi, não fizeram por mim, na minha casa me trataram assim ou não me trataram. Deus não te chama pela base que você teve. Deus te chama pelo que Ele quer fazer por meio de você. Se você crê, você se torna essa pessoa. Você pode não ser, mas quando você crê, você potencializa isso na sua vida. A gente vê um Davi não teve uma base rica. Davi não veio de uma família rica, não veio de uma família abundante, mas ninguém foi tão abundante para doar, para fazer, para derramar como ele. Por quê? Ele atendeu o chamado de Deus. E quando uma pessoa crê, e ela parte para esse nível de atender o chamado de Deus, a vida dela muda. E geralmente muda naquela área em que ela sempre teve problemas, limitações, que crenças predominaram. É como está lá em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo. O que é o mundo? É o meu mundo. É aquele mundo em que eu fui forjado. E parte essa forja não foi alguém só. É como a bispa fala, tem várias maneiras de você ser forjado. O sistema forja a gente? Sim. A criação das pessoas que nos deram educação forja a gente? Sim. O ambiente onde a gente cresceu e passou muito tempo, a ponto de dar para ver muitas vezes, ouvir muitas vezes as mesmas coisas e as repetições se tornarem leis para nós? Sim. Mas agora você tem o poder transformador, que é o poder de Deus. E você tem a oportunidade de ser forjado pelo Senhor, de ter o Espírito Santo agora atuando na sua vida, seja na área que Deus tem chamado para você. Nós temos pessoas que nunca tiveram pai e mãe, que hoje são pais e mães espirituais, pais e mães educacionais, pais e mães ali de carinho, de fraternidade para pessoas. E quando você vai e você ouve a história da pessoa, você fala, isso é um milagre. Por que é um milagre? Porque essa pessoa não teve base para ela entregar o que ela entrega hoje. Ela não teve carinho, ela não teve amor, ela não teve referência, mas ela decidiu que as referências que ela teve, ruins, negativas, tristes, deformadas, eu derrubo isso e fico com o novo de Deus, eu fico com a referência de Deus. É como governador distrital. Eu nunca comi 10 bois da cocheira num dia, 20 do pasto no mesmo dia, 10 tonéis de farinha, 20 de farinha comum. Mas Deus está falando que eu posso suprir alguém disso.
Está entendendo? A pessoa que creu pôde suprir o Salomão ou não? Sim ou não? Se ele pôde suprir o Salomão, quer dizer que dali para frente ele passou a ter aquilo. Mesmo que ele não precisasse de tudo aquilo, mas agora ele teve. Por quê? Porque ele creu. Seja em qual for a área, Deus está nos dilatando. Deus está expandindo limites que na vida de alguns de nós foram estabelecidos, inclusive alguns, como na minha, foram muito mal estabelecidos pela religiosidade. Não era Deus naquilo. Não era um instrumento de Deus naquilo. Aquilo era religiosidade. Era um tipo de farisaísmo. Como Jesus disse, vocês tornam a pessoa 2 vezes pior do que se ela não tivesse conhecido a palavra. Jesus não falou isso? Dos religiosos? Vocês, quando convertem uma pessoa, a pessoa fica 2 vezes pior do que se ela não tivesse ouvido, né? Nada, se ela fosse uma fria, uma ímpia. Tem gente que a religiosidade deformou a pessoa. Impôs limites, colocou uma visão distorcida na vida da pessoa sobre algumas áreas, sobre alguns assuntos. Colocou essa visão distorcida. E Deus está te dando oportunidade a visão curta, aquele padrão baixo da sua mentalidade ser dilatada. De você se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Seja um instrumento para a obra dele. Seja o instrumento de salvação que a sua casa precisa ter. A coluna espiritual da sua casa. Uma coluna financeira da sua família. Tem gente que já foi a mais necessitada e hoje já é a pessoa mais provedora de toda a família. É aquela em que todo mundo vai a uma coluna. É aquela que todo mundo está em volta ali, todo mundo se baseia nela. Opa, essa eu posso ir nela, porque eu sei que ela faz, que ela tem, que ela pode, que ela crê nisso e ela pode mudar isso, ela pode dar essa condição. Tem gente que nunca teve conteúdo e hoje a pessoa é geradora de conteúdo. Não é porque ela se formou na faculdade, porque ela estudou isso, mas porque ela se abriu para ser aquela fonte em nome de Deus. Então, se é conteúdo, se é amor, se é carinho, se é salvação para uma família, para a sua família, para pessoas, se é o dinheiro que talvez você nunca viu passando na tua mão, mas aberto para um propósito, Deus pode te usar para você fazer a diferença. Seja para a obra dele, seja para um lugar, seja para um país. O José era rico? Era. Mas ele fez alguém ficar o mais rico? Alguém mais rico da história de uma nação inteira? Foi ou não foi? Ele não tinha dinheiro. Deus é tão perfeito para fazer registros que no Salmo 105 está escrito que o José entrou no Egito carregando o quê, gente? O que o José entrou no Egito carregando? Qual é o mínimo de coisa que uma pessoa ela pode carregar, se ela não estiver carregando nada? Qual é o mínimo? A roupa. José entrou vestido no Egito? Sim ou não? Entrou nu. Nem com roupa ele entrou no Egito. Mas ele foi o ser humano que fez uma pessoa, um faraó, ser o mais rico de toda a história. Isso não foi da época, isso é até hoje. José proporcionou a maior riqueza que um faraó já teve no Egito. E entrou no Egito sem nada. É literal? Literalmente, ele entrou sem nada no Egito. Não é porque ele tinha dinheiro, é porque ele se colocou na posição. Quando ele se colocou na posição na casa de Potifar, ele gerou riquezas para Potifar. Quando ele se colocou na posição na prisão, ele gerou bênção na prisão. Quando ele se colocou na posição lá no trono, no palácio do faraó, ele gerou riquezas, ele gerou renda, ele gerou dinheiro, ele gerou propriedades. Houve uma época que o faraó se tornou dono de toda a terra que tinha no Egito. E as pessoas que antes eram donas daquelas terras passaram a trabalhar por parte daquela renda para o faraó, por um homem. E ele não era rico,
Ah, não, ele fez porque ele já tinha, porque ele fez esses cursos e ele aprendeu a administrar. Não, ele se abriu para Deus. Hoje é dia de dilatação. Mentes e mentalidades serem dilatadas. Corações serem abertos. Chamados de Deus, na área que for, ser atendido. Porque quando você atende, você recebe unção para aquilo. Você derruba crenças que te impediam e te limitavam para determinadas áreas, coisas, seja com pessoas, seja com situações, seja com determinada área da sua vida. Assim você rompe e você muda não só aquela área da tua vida, mas você se torna uma fonte, você se torna um provedor, você se torna uma bênção para um lugar, para um povo, para um grupo, para uma casa, para uma família, para a obra de Deus. Como nós temos aqui o Pai das multidões, como nós temos o homem mais sábio, o homem que com a sua sabedoria e com a direção que ele deu, ele tornou 12 homens comuns, extremamente ricos e farturentos. E é isso que Deus pode fazer na vida da pessoa que crê. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu propósito. Pega o papel, né? Porque o propósito você tem que ter pegado na palavra. E está aí agora, que exemplo que eu carrego até hoje comigo, que só está me limitando. Eu estou segurando pessoas, eu estou segurando o tempo, eu estou preso a limites quando o assunto é dinheiro. Eu estou fechado por uma direção de Deus, porque minhas experiências nessa área foram ruins. A pergunta que deve ser feita agora é o que vem me conduzindo até aqui? A religiosidade? Uma experiência mal sucedida? Uma pessoa que não era má, mas fez o que tinha, deu o que tinha, aceitou o que lhe foi proposto. Se você perguntar, você culpa sua mãe por isso? Não. Não culpo, não culpava, mas foi algo que eu vivi. Até eu entender realmente como Deus funciona nessa área, era a referência que eu tinha dessa área. Eu ouvi às vezes pessoas falando dessa área, falar, não, mas não é assim. Eu pensava, não foi Deus, isso aí foi seu trabalho, isso aí foi sua inteligência de não misturar as coisas. Não, isso aí foi sua habilidade. Até que você se abre para Deus e você tem suas próprias experiências e não precisa mais olhar e nem fazer análise das experiências dos outros. Aí você tem as suas próprias. E aí você não precisa mais opinar. Você já tem conclusões baseadas em experiências. Deus está gerando aqui experiências para nós. Basta você entrar no mesmo projeto que Ele. Você se abrir para Deus. Se o Senhor falou ontem que improváveis, e do jeito que a bispa trouxe a palavra ontem, não é improvável como é o improvável do improvável. Sabe, vai ter gente que não é improvável, é assim inconcebível. Gente que nunca foi, inclusive, a visão que a pessoa teve da própria vida, de viver algumas coisas, de estar em determinados lugares. Só que Deus usa gente assim, para ficar claro, como a batalha de Gideão. Ninguém pôde falar, foram os 300. Os 300 foram, e acompanharam, e viram a mão do Senhor agir, mas não foram eles. Deus reduziu aquele número para ficar claro que foi Deus. Deus fez aquele número ser irrisório. Contra um exército que era chamado, é como a areia do mar. Quer dizer, incontável.
para ficar claro, não foi o exército, não foram as habilidades, as armas, não foi o número, não foi a capacidade, foi Deus. Foi Deus. E nós temos ouvido sobre unção. Quer dizer, não é você, é Deus. Se você crê, essa unção ela vem. Essa unção se manifesta por meio da sua vida. Pela ponta dos seus dedos, pela sua voz, uma palavra que você declara, por uma atitude que você tem, aquilo é influenciado, você vê a transferência de unção. Esses 12 aqui, quando assumiram esse compromisso, você pode ter certeza que foi essa assunção deles que colocou esses homens num outro patamar material e financeiro. Porque eles não reduziram o poder de Deus por meio deles, sabe? Não, Salomão, eu não consigo, eu não posso, é muita coisa para mim. Eu mesmo nunca gerei isso para mim, eu nem sei o que é isso. Você não sabe o que é para você, mas Deus vai te usar para fazer por um propósito. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, para que o Senhor venha dilatar mentalidades aqui, Senhor. O Senhor tem trabalhado para que pessoas terminem esse ano com uma mentalidade, meu Deus, expandida, aumentada, e não um pouquinho maior, meu Deus, mas muitas vezes maior para cumprir com o teu propósito. Para olhar, meu Deus, e ver e fazer aquilo que uma vida não imaginou, quanto mais agora realizar. E o Senhor tem trabalhado para que façamos, para que estejamos, meu Deus, em áreas, em projetos, para que estejamos envolvidos, meu Deus, em situações que nós nunca nem imaginamos. Que a nós, meu Deus, calcular era proibido. Que nos ver, meu Pai, em meio àquilo, que nos colocar, meu Pai, abstratamente em algumas situações era muito longe. E agora o Senhor vem, fala e confirma: eu tenho algo para você que você nem sonhou, que você não imaginou. Eu tenho uma diferença, eu quero que você seja a diferença, eu quero que você faça a diferença. Eu peço, meu Deus, toca corações. Ajuda agora, Senhor, mentalidades. A gente nunca sabe qual é o dia. Eu não escolhi, mas um dia uma palavra entrou e mudou o meu conceito, meu Deus, sobre assuntos que já estavam estabelecidos e nivelados por baixo, nivelados, meu Pai, para pouco, nivelados, meu Deus, por experiências mal sucedidas, traumáticas. E eu oro, meu Deus, para que a obra, para que a palavra que o Senhor tem mandado, falado, dito, e como, meu Deus, o teu Espírito Santo está tocando, que venha quebrantar, meu Deus, corações, e levar, meu Pai, e alçar pessoas a um nível que elas não tinham, que elas não viviam e que elas nem imaginavam, porque assim trabalha o Senhor. O homem que era estéril com a sua mulher foi chamado e foi tornado pai de multidões. Aquele que era novo, juvenil, ingênuo, se tornou mentor dos homens mais ricos de um país. Aquele que disse: eu sou inexperiente, eu não sei entrar nem sair, foi o maior mentor que esse mundo já teve, de tornar homens comuns em homens bilionários. E não foi porque ele dava e injetava, mas porque ele conduzia. E quantas histórias, meu Deus, eu poderia citar aqui. Do rapaz que cheirava ovelhas, foi o maior doador de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras de lei. Não foi, meu Deus, a escrita que se manteve. Foi a tua palavra, meu Deus, que rompeu com limites. E eu declaro que limites sejam rompidos aqui agora em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que limites e limitações sejam rompidos aqui agora em nome de Jesus. Que mentalidades sejam dilatadas,
que se expandam, meu Deus, num nível que essa pessoa ainda não teve, que ela ainda não pensou, que ela ainda não viveu, para que ela também, meu Pai, viva propósitos que ela ainda não viveu, que ela assuma aquilo que ela ainda, meu Pai, nem pensou para ela, mas que ela faça, meu Deus, no espiritual, com pessoas, com coisas, em lugares, com dinheiro, com o tempo dela, meu Pai, aquilo que ela nunca pensou. Que o Senhor, meu Deus, nos capacite. Que o Senhor, meu Deus, venha nos encher do Teu Espírito, para que nele, por Ele, meu Deus, e para o Senhor, venhamos ser um Salomão, venhamos ser um dos 12 governadores distritais, que venhamos ser como um Abraão, que venhamos ser como um José, que façamos a diferença, porque está escrito: então vereis outra vez a diferença entre o que me serve e o que não me serve, entre o justo e o ímpio. E eu declaro que haja essa diferença. Eu consagro, Senhor, cada pessoa hoje em mais um dia de clamor, e eu clamo, meu Pai, por mudanças, eu clamo por vitórias agora. Eu peço, Senhor, dá vitória ao Teu povo, que cada um que veio nessa manhã para orar, para pedir, para clamar, para bater na Tua porta, para dizer: Senhor, eu estou aqui, muda essa situação na minha vida, cura essa enfermidade, sara essa doença, tira, meu Pai, as escamas dos olhos de tal pessoa da minha família, tira, Senhor, e traz, nem que for pelos cabelos lá da fazenda dos porcos, para a casa do Pai, para a casa do Senhor. Eu declaro, meu Deus, essa causa julgada, a causa, meu Pai, que aparentemente está nas mãos de um juiz, de um desembargador, de um ministro, não, está, meu Pai, diante do Senhor, e eu oro para que a justiça venha do Senhor, que o Senhor, meu Pai, dê ganho, que o Senhor, meu Deus, faça justiça na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Abençoa, dilata, meu Deus, a mente, a mentalidade, a condição, o poder, o alcance, meu Deus, de pessoas que até começaram esse propósito miserável, pobre, meu Deus, de uma forma escassa, onde a regra de vida era a avareza, a escassez, e eu declaro, meu Deus, que a abundância se torne a regra, eu declaro que a prosperidade se torne uma marca dessa pessoa, e não, meu Pai, só para ela, mas que ela seja geradora de prosperidade e de abundância para cada propósito que o Senhor a chama. Levanta, meu Deus, Eliaquins, que aqui, meu Pai, pessoas estejam assumindo o sobrenome Jirê para a condição delas, que aqui se levantem pais e mães, seja espirituais, educacionais, culturais, meu Deus, pais de carinho e de amor, mães de carinho e de amor, de cuidados, que o Senhor esteja, meu Deus, forjando pessoas que vieram pedir por mudanças, que estejam sendo mudadas, e que essas mudanças, meu Deus, gerem mudanças ainda maiores do que elas esperavam. Que o Senhor, meu Pai, opere milagres, porque eu creio no Deus de milagres, e eu declaro, meu Pai, que milagres de rompimento já estejam acontecendo em mentes, em corações, já, meu Pai, em decisões sendo tomadas, para que obras sejam feitas, para que pessoas saiam do lugar baixo em que elas estavam, e andem, meu Deus, e venham correr e voar alto como águia, como o Senhor disse que acontece com aqueles que confiam no Senhor. Eu declaro, meu Deus, e eu concordo com a mudança em cada área da vida dessa pessoa. Eu declaro que o amonita, que o moabita e que o meunita da vida dela caia por terra. Que ela, meu Pai, na posição de adoração, de oração, de dependência do Senhor, olhe e veja, meu Deus, esses inimigos derrotados, e ela ainda possa e venha, meu Pai, tomar e usufruir dos despojos dessa batalha. Que o Senhor nos dê vitória, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, meu Pai, nos dê grandes livramentos, como aquele povo viveu, e do vale de Baca, eles terminaram em Beraca, Senhor.
Aquilo que era para ser lágrimas se tornou em cânticos de alegria. Eu tomo posse e eu concordo com cada pedido, com cada clamor, com cada oração de mudança. E eu ligo cada oração aqui na terra para que todas sejam ligadas nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.